Como será o arrebatamento da igreja? Os textos bíblicos são de fato esclarecedores sobre este assunto? Eu posso te afirmar que sim. O capítulo 24 de Mateus deve ser lido com muita atenção pelos leitores da escatologia, dos eventos futuros. O Senhor Jesus ali, às vezes se refere ao povo de Israel, às vezes se refere à igreja. No sermão, que é um dos mais famosos da Bíblia em termos de escatologia, Jesus se refere pela primeira vez ao arrebatamento da igreja nos versículos 27 e 28, onde ele diz o seguinte, veja com atenção. Assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Jesus mostra uma metáfora no versículo seguinte, falando assim, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ele usa ali uma mensagem, uma palavra metafórica, simbólica, figurada, se referindo exatamente ao arrebatamento da igreja. Atente para a palavra relâmpago, que seria mais rápido e inesperado do que os relâmpagos nos céus em um dia de chuva. Portanto, aqui Jesus se refere pela primeira vez no sermão ao arrebatamento da igreja, porque a volta de Jesus, ela se refere a um pacote de acontecimentos, começando pelo arrebatamento da igreja. Essa palavra de Jesus, da rapidez do arrebatamento, ela é corroborada pelo apóstolo Paulo, foi revelada a Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde o apóstolo registrou o seguinte, mas o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aqui nós encontramos na nossa língua portuguesa a palavra arrebatamento. O verbo está no particípio, mas se refere ao substantivo arrebatamento. Ou seja, nós vemos com muita clareza nas páginas das Escrituras o arrebatamento da igreja. Mas ainda falando de rapidez, note que o mesmo apóstolo Paulo também será revelado para nos esclarecer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Note que Paulo, ele nos informa que há muitos mistérios envolvendo a volta de Jesus. O início dela, que é o arrebatamento da igreja. Vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, diz a Bíblia, dormir no sentido de morrer, mas todos seremos transformados. O que Paulo informa é que ninguém vai subir no arrebatamento da igreja sem passar por uma total metamorfose no seu corpo, que vive esse estágio terreno e humano. E no versículo de número 52, ele faz menção da questão rapidez, rapto, mais uma vez, que é sinônimo de arrebatamento. Ele diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele faz menção mais uma vez do que foi dito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o assunto sobre o arrebatamento da igreja, que é o desencadear da volta de Jesus, eu falei da sua vinda, agora estou falando da volta. E o arrebatamento, ele marca o início da volta de Jesus. Jesus vai voltar, pode crer. E o arrebatamento da igreja marca essa volta. Mas Jesus faz menção também de pessoas que serão tiradas desta terra, porque você nota que o apóstolo São Paulo foi revelado e escreveu de modo muito claro. Mas há muitos que dizem, eu só acredito se for o próprio Jesus que falou. E ele falou. Eu devo citar para você o capítulo 24 de Mateus, os versículos 40 e 41, onde Jesus diz o seguinte, note bem, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Veja que aqui o texto, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, se refere a levar ou deixar de levar.
exatamente uma referência direta ao arrebatamento da igreja. Pois, no trato de Jesus com os judeus e com a nação de Israel, não existe levar ou deixar. Jesus virá a este mundo, que é a segunda etapa da sua volta, da qual te falei nesse vídeo há pouco, para tratar com os judeus aqui, neste mundo, onde ele também estabelecerá o reino milenial. Portanto, o fato de levar ou deixar é uma referência direta ao arrebatamento da igreja, corroborado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, meu querido vídeo ouvinte, aqui nós temos o como será o arrebatamento da igreja. Mas e quando será o arrebatamento da igreja? O primeiro registro bíblico para responder essa pergunta está em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz o seguinte: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente meu Pai, disse Jesus. Quando ele diz nem o Filho, ele faz referência do seu estágio aqui na terra como homem, dando-nos um grandioso ensino de que a nenhum homem compete definir a data, o dia, o ano, o momento em que Jesus arrebatará a sua igreja. Só que, meu querido, quando nós nos referimos a quando, não estamos fazendo menção apenas do dia, do momento em que o arrebatamento acontecerá, mas nós estamos também fazendo menção do momento próximo de que, entre o que ele acontecerá dentro dos grandes eventos escatológicos. E isso nós podemos afirmar à luz da palavra de Deus. Veja, o arrebatamento só acontece após a ressurreição dos mortos justos e a transformação dos vivos em um novo corpo para serem trasladados por Jesus. E acontece antes do tribunal de Cristo e da grande tribulação. Os textos que eu mencionei para você, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, de 1 Coríntios 15, 51 e 52, informam claramente que este acontecimento só ocorre após a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Isso é uma resposta para a pergunta quando. Portanto, a Bíblia não se cala de todo com relação à pergunta quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Também nós temos menções na Bíblia, como, por exemplo, do que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10, que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um preste conta daquilo que tiver feito por meio do corpo, aqui nessa terra, ou bem ou mal. Portanto, quando será o arrebatamento? Após a ressurreição e transformação e antes do tribunal de Cristo. Quando a igreja é arrebatada, ela vai caminho direto para o tribunal de Cristo, segundo essa referência bíblica, onde os salvos prestarão contas dos seus feitos diante de Jesus. Não é um julgamento para salvação, mas é um julgamento para galardão. Também estará acontecendo neste mundo, nesta ocasião, a grande tribulação, assunto que lhes falaremos em vídeos posteriores. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o seguinte: e esperar do céu a seu Filho, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Essa promessa é uma promessa para a igreja. Portanto, quando será o arrebatamento? Em termos gerais, após a ressurreição e transformação e antes do tribunal de Cristo e da grande tribulação. Ele ficará nesse entremeio. O dia e a hora ninguém sabe, mas essas são as informações sobre o arrebatamento da igreja, à luz da Bíblia, para você, nosso querido seguidor. Um grande abraço, Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe também com pessoas que têm muitas dúvidas sobre o arrebatamento da igreja. Até o próximo vídeo.